Baruch Hashem. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom Haverim. Shabbat Shalom àqueles que estão nos acompanhando pela gravação desse vídeo, que de alguma maneira estão sendo atingidos pela nossa voz. Boruchim Abaim, sejam todos bem-vindos em nome de Yeshua. Parashá Hashavua, Parashá da semana, Parashá Shemot, a primeira porção do livro do Êxodo, Baruch Hashem. Aí estamos numa transição, saindo do Sefer Bereshit. Semana passada estudamos a Parashá Vayeri, aonde fala ali então da despedida de Yaakov para os seus filhos. E Yaakov vai abençoar os seus filhos, e Yaakov ele vai liberar uma palavra sobre cada um dos seus filhos. E nós vimos ali, né, quem lembra, que nós meditamos ali acerca da tribo de Dan. O Dan, filho de Yaakov, que mais tarde deu origem à tribo de Dan. E nós vimos ali alguns pontos bem interessantes, né? Claro que não podemos afirmar, mas ficou aquela peruca, ficou aquela deixa. Será que é de lá que vai vir o anti-Mashiach, né? Vimos pontos ali bem interessantes. Como eu disse, não podemos afirmar, mas que é relevante. Também não podemos ignorar os pontos que ali nós abordamos. O fato também de quando o Sefer Rit Galut, o livro do Apocalipse, ele relata lá, né, a restauração da nação de Israel, agora com as 12 tribos, nós vamos ver que lá não se encontra a tribo de Dan. Então, realmente fica uma peruca no ar aí, né? Muito bem, e hoje, Parashá Shemot compreende do capítulo 1 do livro do Êxodo, verso 1, até o capítulo 6 do livro do Êxodo, até o verso 1 também. E a Haftará, a porção que cai nos profetas, ali nos Ketuvim, que corresponde a essa porção, está em Yeshayahu Hanavi, o profeta Isaías, capítulo 27, verso 6, capítulo 28, verso 13, e o capítulo 29, do 22 ao 23. E o Ketuvim Netzarim, os escritos messiânicos nazarenos, que corresponde também a essa porção, está em Lucas 1, que também vai falar, né, sobre, tem uma conexão com essa porção, e Lucas 2, verso 20. Né? Muito bem. A palavra Shemot significa nomes, e a primeira aliá nos diz assim: estes são, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram no Mitziraim com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Embora a Escritura, veja bem, comentário, embora a Escritura já os tenha enumerado pelo nome enquanto estavam vivos, quando desceram ao Egito, isso está em Gênesis 46, do verso 8 ao 27, ela novamente o enumera quando nos fala de sua morte, Yaakov, mostrando assim como eles são queridos por Deus, que eles são comparados às estrelas que também Deus faz por número e nome, como se diz lá no profeta Isaías, capítulo 40, e o verso 26, né? Ele faz o exército delas pelo número e chama todas pelo seu nome. Aqui então nós vemos uma conexão. Isso que nós estamos usando aqui é aquilo que nós chamamos de drash, no terceiro nível do Pardês. Nós sabemos que existem os 4 níveis, né? O Pshat, o Remes, o Drash e o Sod. Quando nós estudamos, comparamos, né, a similitude de vocábulo dentro de um texto da Torá com um texto que está nos profetas e até mesmo, por que não, na Brit Hadashá, nós comparamos a similitude de vocábulo e para ter uma compreensão, conectarmos os fatos. Quando nós lemos lá, por exemplo, Bereshit, Gênesis, Hashem vai dizer a Abraão Avinu, que faria a descendência dele como as estrelas do céu, como a areia da praia e como a areia do mar. Mas
interessante como as estrelas do céu. Por quê? Porque as estrelas do céu têm número e nome. Hashem conhece cada uma das estrelas do céu. Ele chama as mazalot, as constelações, cada uma por seu nome, e cada uma das estrelas que compõem essas mazalot, essas constelações, ele também conhece cada uma e chama pelo seu nome. Isso é o que está no profeta Yeshayahu. Ou seja, quando nós conectamos a essa passagem onde Hashem fala com Abraão, dizendo: a tua descendência será como as estrelas do céu. Hashem está dizendo: eu conhecerei cada um dos teus descendentes. Não sairá do meu controle. Assim como um pastor que conhece o seu rebanho, eu conhecerei cada um dos teus descendentes, Abraão. E obviamente mencionando também aqueles que não são descendentes físicos de Abraão, mas são descendentes espirituais, aqueles que herdaram o legado que Abraão deixou. Qual é o legado de Abraão? Guardar os mandamentos de Deus, crer no Messias, né? Lá na Parashá, se eu não me engano, a Parashá Vayerá, agora não recordo, ou a Parashá Lech Lechá, não recordo, aonde Hashem vai narrar, ali a Torá vai narrar, Hashem vai dizer para Abraão descer para Canaã, e Abraão, ele vai e desce para Canaã. Eles descem até a Padã Arã, ali com o seu pai, fica um tempo depois da morte do seu pai, ele desce para Canaã, e quando ele desce para Canaã, ele entra em duas cidades ali, que realmente fala muita coisa. Realmente aponta para essas manifestações messiânicas de Yeshua, Baruch Hashem, a Avraham Avinu. Por exemplo, quando ele desce para Canaã, a primeira cidade que ele entra é a cidade de Shechem, que nós conhecemos como a cidade de Siquém, em língua hebraica Shechem. Porém, qual é a experiência espiritual que Abraão teve naquele lugar? Porque Abraão levantou um altar, um Ramizbeach, e ofereceu um sacrifício de olá a Hashem. Para quem não sabe, o sacrifício de olá é aquele sacrifício que ele queima por inteiro. Ele significa uma dedicação completa da pessoa que está oferecendo o sacrifício a Hashem. Ele se oferece por inteiro, assim como ou seja, o único sacrifício que o sacerdote não ganhava parte, porque nós sabemos que tinha certos korbanot, sacrifícios, que o sacerdote ficava com uma parte, com o couro do animal, ficava com uma parte da carne do animal, né? Ou seja, o sacerdote sempre ficava com alguma coisa. O único sacrifício que o sacerdote não ficava com nada era o korbanolá, a oferta de ascensão, a oferta de elevação. E quando nós lemos lá que Abraão ofereceu uma oferta de elevação, que é a oferta que o animal queima por inteiro, o animal torra na churrasqueira. O animal torra no altar. E aquele cheiro de carne queimada, e a pessoa, o ofertante, tem que ficar ali sentindo aquele cheiro de carne queimada. Tem um grande segredo espiritual por trás disso. Abraão, enfim, ofereceu esse sacrifício, tipo, se dedicando por inteiro a Hashem. Mas o que aconteceu neste lugar que fez com que Abraão oferecesse um korban olá, um sacrifício de uma total dedicação a Hashem? O que aconteceu? Simplesmente entrou na cabeça de Abraão: não, eu vou oferecer aqui e tal. Não. Aconteceu uma experiência espiritual ali. Quando nós falamos Shechem, nós estamos falando de um lugar que traz um segredo espiritual por trás deste nome. Ali naquele lugar, Hashem, já no primeiro momento, com Avraham Avinu, Hashem mostrou para Abraão como patriarca da fé. Avraham conheceu todo o plano de Geulá, de redenção de Hashem através do Mashiach. Avraham viu os dias do Mashiach, como diz lá na Bessorá de Yohanan, o Evangelho de João, e Yeshua fala: Abraão viu os meus dias e se alegrou. Mencionaram, mas não tem 50 anos. Como Abraão viu os teus dias e se alegrou? Mas como assim Abraão viu os dias de Yeshua?
e se alegrou. Obviamente, Yeshua não está mentindo. Obviamente, Yeshua como o Mashiach, sobre ele é a Ruach HaNevuah, sobre ele é a presença de Hashem entre nós. Nele habita corporalmente a plenitude de Deus. Estaria ele mentindo? Não. Se ele falou, está falado. Abraão viu os meus dias e se alegrou. Como provar isso agora dentro das Escrituras, Rabino? Simples. A cidade de Shechem, existe um segredo por trás, porque a palavra Shechem, ela é da mesma raiz da palavra Shekhinah. Quando nós falamos Shekinah, a Shekhinah, nós lembramos daquela nuvem que repousava sobre o caporet, a tampa do propiciatório na Arca da Aliança, lembra? A palavra Shekhinah, ela vem da mesma raiz da palavra Shechem, que quer dizer repousar sobre. Quando nós mencionamos a Shekhinah, fulano está com a Shekhinah, o fulano está cheio da presença, o ciclano está com a Shekhinah, significa que a Shekhinah, a presença de Hashem, repousou sobre ele. Ou seja, nós sabemos que a arca era a representação do trono de Hashem, e a Shekhinah vinha e se assentava, repousava sobre a arca. Quando nós falamos cidade de Shechem, essa palavra significa isso, no sentido de repousar, e não só isso, mas no sentido também de carregar algo sobre si, carregar um peso sobre si, carregar um peso que foi repousado sobre ele, um peso que foi imposto sobre alguém. E quando nós vemos Shechem, peso, carregar algo, repousar algo, isso aponta para quê? Mashiach. Mashiach é que carregou. Mashiach, sobre ele repousou o peso do pecado. Sobre ele repousou também a presença da Shekhinah. Ele falou, aqui está aquele que é maior do que a arca, maior do que o templo, sobre ele estava a presença, sobre ele estava também todos os nossos pecados. Tudo que possa derivar dessa palavra Shechem está atribuído a Mashiach. Ele carregou sobre si os nossos pecados. O profeta Yeshayahu Hanavi vai dizer, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, né? Ele levou sobre si. Ou seja, repousou sobre ele. O castigo de todos nós estava sobre ele. Ou seja, Avraham Avinu, isso claro, nós investigando o texto bíblico, isso já não é literal, porque vai sempre aparecer aqueles que dizem, mas isso não está escrito. Sim, mas nós estamos utilizando um segundo nível, que é o remes. É a parte alegórica, a parte tipológica, arquétipo. O que isso significa? É um significado. Quando Mashiach fala, Abraão viu os meus dias e se alegrou, Yeshua disse, Abraão viu os meus dias e se alegrou, Yeshua está usando esse texto da Torá. Porque é os únicos textos que mostram, que apontam de fato para uma experiência espiritual, um encontro com Hashem, com o próprio Mashiach ali, na cidade de Shechem. E isso explica por que Avraham Avinu se prostra para Hashem, e ele entra numa espécie de alegria, de simcha. Algo acontece no interior de Avraham quando ele enxerga a Geulah. Os dias do Mashiach, a redenção. E isso é motivo de alegria para todos nós. Obviamente, isso não estaria oculto a Avraham. Como patriarca da fé, ele sabia o que ia acontecer. Na paraxá passada, nós falamos sobre Yaakov. Yaakov chama os filhos, antes de morrer, vai abençoá-los. Nós lemos lá o passuk, o verso que ele diz, achegai-vos a mim, e vos farei saber o que há de acontecer nos últimos dias. Ou seja, os patriarcas sabiam desde o começo até o desfecho, até o final, tudo o que ia acontecer. Principalmente Avraham Avinu, que é o pai dos pais. Se Yaakov é pai da fé,
Yitzhak é pai de Yaakov e também é um pai da fé, mas acima de Yitzhak está Avraham, o pai da fé. Avraham não estava oculto a Avraham. Hashem falou quando foi destruir Sodoma e Gomorra: por acaso ocultarei eu a Avraham o que faço? Hashem não ocultava nada de Avraham. A intimidade de Avraham com Hashem era uma linha fina, a ponto de Hashem chamar Avraham de amigo. Um amigo íntimo. Vem cá, Avraham, vou te mostrar o que eu vou fazer. Qual é o plano? Veja bem. Quando nós olhamos para isso, vemos que Avraham, então, ele se motiva, ele se alegra, e isso faz com que Avraham adore a Hashem. E isso está expressado no sacrifício que ele fez. Ou seja, monta um altar e oferece um korban olá, que significa uma dedicação completa. É como se, em outras palavras, Avraham estivesse dizendo: se é assim, Hashem, então eu me entrego totalmente a ti, porque isso que o Senhor acabou de me mostrar é algo fabuloso, fantástico, é algo extraordinário. Eu me entrego totalmente a ti. Avraham tem essa experiência nesse lugar, e depois ele vai descer a um outro lugar, que fica muito próximo dali, um vale chamado Vale de Moré. São as duas cidades. Avraham chega em Canaã já tendo experiência espiritual com Hashem. Cidade de Moré. Moré em língua hebraica quer dizer professor. Moré, professor, um mestre, mas professor. E ali naquele lugar, o que isso significa? Que experiência espiritual que Avraham teve com este professor, seja lá quem for. Quem seria esse professor? Obviamente, Mashiach. Já estava se revelando a ele, a Avraham. Ali naquele lugar, Mashiach como um professor, a presença de Hashem, já instruindo Avraham os mandamentos da Torá, que já existia, a Torá Shebialpeh, a Torá oral. E isso vai explicar o capítulo 26 e o verso 5 de Gênesis, aonde Hashem fala a Yitzhak: Avraham, teu pai, guardou os meus mishpatim, os meus juízos, as minhas mishmarta, as minhas ordenanças, os meus hukim, os meus estatutos, e aí vai aparecer a palavra Toratot, e as minhas Toratai, as minhas leis, que é o plural de Torá, né? Toratai, as minhas leis, Toratot também, mas o termo vai dizer Toratai, as minhas no plural, as minhas também no pronome possessivo, né? As minhas leis. A pergunta é: que leis são essas que Avraham guardava? E como aprendeu? Sabemos que Avraham estudou na escola de Melquisedeque, sabemos, na escola de Shem. Isso explica o capítulo 18, Avraham dando o maaser, o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque é rei de Shalem e sacerdote do Deus Altíssimo. Obviamente, a gente dá o dízimo àquele que nos ensina, àquele que nos instrui. Avraham, verdade, estudou na escola de Shem, de Melquisedeque. Segundo o Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah, vai dizer que Shem é Melquisedeque. Há controvérsias, mas tudo aponta para isso, que de fato Avraham estudou o texto Deoraita aqui, o que está escrito aponta que Avraham estudou sim na escola de Melquisedeque. Porém, teve experiências pessoais com o Mashiach. Aprendeu do professor diretamente, no vale de Moré, no vale do professor, no vale da instrução. Avraham aprendeu a Torá ali. Veja bem, então Avraham começa a andar com Hashem. Lá no capítulo 17, Hashem vai falar: a tua descendência será numerosa. Eu vou pastoreá-los, eu vou conhecê-los, Avraham, um por um pelo seu nome. Quando nós conectamos com Isaías 40, verso 26, aonde Hashem diz: ele faz o exército delas pelo número e as chama pelo seu nome, está dizendo: Hashem vai conhecer cada um dos filhos de Israel. E isso também, esse legado que Avraham deixou,
de guardar mandamento. Aponta também para a descendência de Abraão, que não é segundo a carne, mas é espiritual. Ou seja, os goim, os gentios, que vão carregar, trazer consigo esse legado, guardando os preceitos de Hashem, crendo em Mashiach e Yeshua, eles vão ser agora enxertados e eles vão carregar consigo também o nome de filho de Abraão. Ou seja, Hashem conhece o número dos filhos físicos de Abraão e dos filhos espirituais de Abraão. Hashem conhece o nome de cada um dos filhos dos Benei Israel e também dos Benei, os filhos das nações que estão enxertados em Israel. Hashem conhece o nome de todos eles. Verso 7 de Êxodo: mas os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e se multiplicaram e se tornaram extremamente poderosos, e a terra se encheu deles. Esse é o verso 7, lá quando os Benei Israel começam a se multiplicar na terra do Egito. Agora, interessante é que a palavra, quando aparece ali, e os filhos de Israel se frutificaram e aumentaram e se multiplicaram, aqui vai aparecer uma palavra hebraica que nós conhecemos como Vaishretsu. Essa palavra Vaishretsu vai aparecer lá no livro do Gênesis, na narração da criação. Hashem vai dizer Ishretsu Hamaim, ou seja, enxameiem as águas. Ishretsu vem, que significa enxamear, ou seja, o enxame. É quando Hashem dá a ordem para a água produzir os peixes. Enxameiem as águas, os peixes, os seres, né? Ou seja, aqui o texto da Torá em Shemot está dizendo que os filhos de Israel se enxamearam. É um enxame. Que o peixe é algo que se enxameia. É diferente do simplesmente dar à luz, literalmente, como um ser humano. Geralmente o ser humano dá um filho por vez. Ganha um filho por vez. 2 filhos por vez, quando é gêmeos, trigêmeos, 3. E dá casos, até que a gente já viu aí na televisão, de ganhar até 6 filhos. Mas nada comparado aos peixes. Peixes se enxameia, ele vem, larga as ovas, que nós conhecemos até como o caviar, né? O pessoal come as ovas do peixe, é o caviar, é muito caro. Cada ovinho daquilo ali vai se transformar num peixe, e é milhares. Ou seja, Hashem está nos indicando literalmente aqui que o crescimento de Am Israel na terra do Egito foi comparado ao enxame. Cresceu demais. A ponto de os egípcios falarem, o faraó dizer ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Porque cresceu demais, se multiplicou. E sabe o que o texto diz? Que Faraó começou a oprimir o povo de Israel, porém o texto da Torá vai dizer que quanto mais eles oprimiam os Benei Israel, mais o povo de Israel crescia e se multiplicava. E isso traz um segredo muito grande, espiritual. Por quê? Porque na vida todos nós passamos por perseguições, na vida todos nós passamos por opressões físicas e espirituais, às vezes no trabalho, às vezes na sinagoga, como bem sabemos, atiravam uma pedra aqui na hora do serviço. A gente começa a ser perseguido, apedrejado, literalmente. A gente começa a ser difamado. As pessoas começam a nos perseguir. Por quê? Porque carregamos o nome de Hashem. Mas o segredo por trás disso é que quanto mais nos perseguem,
mais crescimento Hashem dá para a nossa vida espiritual, física, familiar, profissional. Não importa qual é o nível de opressão que nós possamos estar vivendo. Por trás dessa opressão existe crescimento de Hashem para as nossas vidas, Baruch Hashem. Em Gênesis 17, verso 2, vai trazer esse mesmo sentido. Né? Como eu disse, a palavra Vaishiretsu, lá em Gênesis 1, verso 20, nos dando a entender que os filhos de Israel se multiplicaram como um cardume de peixes, como eu mencionei. Aqui vemos que o Eterno cumpriu as suas promessas de multiplicar os filhos de Israel. E aí vai ter lá Gênesis 17, que é as estrelas do céu, areia da praia, né? Vai ter Gênesis 22, 17, vai falar também sobre areia, Hashem falando a Abraham. Depois, Gênesis 26, 4, Hashem vai falar a mesma coisa para Yitzhak. Depois, Gênesis 48, verso 4, Hashem vai falar isso a Yaakov. Hashem vem prometendo essa multiplicação. Agora, como que vai se multiplicar? Israel hoje ainda é um povo pequeno, porque isso aponta para algo futuro. Os Benei Israel, de uma certa forma, vão dominar o mundo. Claro, nisso não falando que nós vamos impor algo, como os islâmicos querendo islamizar na base da força, não. Nós estamos falando, quando nós falamos que nós vamos dominar o mundo, significa que o avivamento, o despertar, o chamado de Deus para as nações será tão grande. Por que eu digo será e não foi? Por que falo será? Porque as nações ainda não estão enxertados em Israel. Até tem uns ou outros que estão enxertados na oliveira, mas são poucos. Comparado àquela seara branquinha que Yeshua fala, né? Porque a seara está pronto. Poucos são os trabalhadores, então temos que orar para que Hashem envie os trabalhadores para que a gente possa devagarinho instruir e fazer de fato com que aqueles que professam a mesma fé que nós, de fato venham se enxertar, se acoplar em Am Israel, para que sejam coerdeiras junto com as promessas, né, que pertencem ao povo de Israel. Agora, esse chamado vai acontecer. Vai haver um novo derramar de Atos 2. As escrituras apontam nesse sentido. Quando nós olhamos lá para o Bereshit, o Gênesis, aonde nós lemos, aonde Yosef se dá a revelar aos seus irmãos, o texto bíblico vai dizer que ali, naquele banquete que ele fez com os seus irmãos, eles se embriagaram. Eles se embriagaram. O que significa isso? Num remes, né? Na parte alegórica, o que significa aquela embriaguez? Sabemos que Yosef representa Yeshua, que vai se revelar ao povo Yehudi, povo judeu. Vai tirar as maquiagens romanas, assim como Yosef fez, vai se revelar, beleza. Mas o que significa aquela embriaguez na mesa? Que acontece antes de Yosef se manifestar para os seus irmãos. Antes. Lembra que ele colocou cada um sentado na ordem de nascimento? Banqueteou, se alegraram, se embriagaram. Depois eles são despedidos, levam embora o alimento, o dinheiro também levam junto. Yosef age com hesed, benevolência, levam dinheiro e Yosef descoloca o cálice na saca de alimento do mais novo. Porque Yosef queria saber se de fato tinham se arrependido. Enfim, a revelação de Yosef é posterior a esse embriagar na mesa com os seus irmãos. Quando ele se embriagou com os seus irmãos na mesa, após o banquete, Yosef não tinha se revelado ainda para os seus irmãos. A identidade, a verdadeira identidade de Yosef estava oculta. Mas o que significa essa embriaguez? Essa embriaguez significa o derramar do Espírito que vai acontecer no povo judeu nos últimos dias. Ou seja, essa embriaguez que Yosef teve com os seus irmãos,
que aponta as 12 tribos de Israel, isso aponta para essa embriaguez que Hashem derramará sobre todo o povo Yehudi. E não só sobre o povo Yehudi, judeu, que nós sabemos que é da tribo de Yehudá, né? Não, mas sobre as 12 tribos que estão dispersas no mundo. Essa embriaguez vai pegar o povo judeu, vai pegar os Benei Israel espalhados no mundo. E aí então vai acontecer um grande mover espiritual. Isso aponta para isso. Baruch Hashem, eu estou sentindo a presença do Hakadosh Baruch aqui também. E esse despertar é o que vai fazer com que o povo de Israel pregue a palavra de Hashem nas nações. Por quê? Porque eles vão começar a falar de Yeshua, porque está escrito. O profeta Zacarias fala, no capítulo 12, verso 10, e naquele dia derramarei o meu espírito, um espírito de graça e de súplica sobre a casa de Judá e a casa de Israel. O que é a casa de Judá? Os judeus. Casa de Israel, os Benei Israel espalhados no mundo. Derramarei um espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram. Ou seja, vão reconhecer Mashiach, e quando os Benei Israel espalhados no mundo reconhecer Mashiach, muitos desses estão dentro das igrejas. Não sabem que são Benei Israel. Mas a gente vai falando de Torá aqui, transmitimos a nossa sinagoga ali, eles vão olhando e isso vai despertando. Daqui a pouco eles estão aqui porque eles vão sentir esse chamado. Tem algo diferente. A palavra é diferente, o ensino é diferente. Está acontecendo algo diferente. Eles vão começar a descobrir a alma judaica. E eles vão começar a vir. E quando esse derramar do Espírito vir sobre os Benei Israel, acontecerá o que o profeta Zacarias fala no capítulo 8 também. Que 10 das nações pegarão na orla das vestes de um Yehudi, de um judeu, e dirão: seguiremos para onde quer que você for, porque sabemos que Deus é convosco. Ou seja, vão pregar Mashiach da maneira correta, vão auxiliar nós a revelar Yeshua da maneira como ele é, revelando Yeshua e Yehudi, um Yeshua diferente do que Roma apresentou. Obviamente isso vai mexer com um vespeiro também. Muitas pessoas vão se levantar, muitas pessoas vão criticar, outros vão ser chamados, virão, e é nesse chamamento de Hashem, nesse grande mover, é que o povo de Israel vai dominar o mundo, porque muitos que não são Benei Israel vão se enxertar, porque o verso diz, e Yeshayahu, Isaías 54, do verso 1 ao verso 3, fala que o povo de Israel possuirá os gentios. Reforço, para não ser mal interpretado por aqueles que nos assistem no vídeo, que esse possuir não é um possuir à força, ou se, como a Inquisição Católica fez, ou se converte ou morre, como diz o ditado, entre a cruz e a espada, ou aceita ou morre. Não, é o mover, é aquele mover que houve em Atos 2, a festa de Shavuot, de Pentecoste, aponta para isso. Esse mover espiritual que vai acontecer nos últimos dias. O verso de Yeshayahu 54, do 1 ao 3, nos diz o seguinte: canta alegremente, ó estéreo, que não destes a luz, rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada. Diz Adonai, amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não os impeças, alonga as tuas cordas, e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência, Baruch Hashem,
possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Olha isso aqui. A preciosidade, isso aqui aponta para os últimos dias, esse despertar. E nós estamos lançando os fundamentos desse mover dos últimos dias. Os apóstolos lançaram os fundamentos lá atrás, que de uma certa forma foi derrubado por Roma. Roma tentou destruir esses fundamentos. É como se nós fôssemos pequenos shiliachim, pequenos apóstolos, lançando as bases de novo. As bases não nossas, as bases da Torá que os apóstolos lançaram lá atrás, que os shiliachim lançaram lá atrás. Agora nós estamos fazendo de novo o trabalho, para que a gente possa construir algo verdadeiro e sólido, prosperar. Hashem fala ao profeta Yirmiyahu Hanavi, o profeta Jeremias: eis que te coloco contra tronos, Jeremias. Tu vai arrancar e vai semear. Tu vai derribar e vai edificar. Se levantarão contra ti, mas não prosperarão, Jeremias, porque eu sou contigo para te livrar. Olha isso aqui. Hashem, quando capacita alguém para fazer algo, não adianta se levantar, não adianta ir contra, porque é a vontade de Hashem que está ali atuando através da vida do seu servo. Quando Hashem fala, eu te coloquei para arrancar e semear, Hashem está dizendo, tu vai ser um agente de restauração, Jeremias, porque tu vai arrancar aquilo que não fui eu que semeei e vai semear certo. Tu vai derrubar, Jeremias, aquilo que não fui eu que edifiquei e vai edificar certo. Se levantarão contra ti, mas não prosperarão, porque eu sou contigo para te livrar. Quando nós pegamos esse passuca e trazemos e tomamos posse disso, porque é isso que está acontecendo. Hashem tem nos chamado como Yirmiyahu Hanavi, como profeta, agente de restauração. Israel estava desviado da Torá, aos pés de Baal, iam no templo, faziam sacrifícios. Jeremias, ao ver toda esta hipocrisia, espera aí um pouquinho, porque vão lá, fazem sacrifício, mas defraudam o irmão. No negócio passa a perna no outro. Estão se prostrando a Baal às escondidas. Estão desviados da Torá. Jeremias vem como uma voz profética, aplainando o caminho e dizendo, se não retornarem, Hashem enviará o exército da Babilônia e vai subjugar vocês. Se voltem para Hashem. Se voltem para a sua lei, agente de restauração, arrancando e semeando certo, derrubando e edificando certo. Assim somos nós nos dias de hoje, porque nós olhamos o quadro do povo de Deus no geral agora falando, e nós olhamos que de fato estão dentro das congregações, mas está faltando Torá, está faltando a essência, o princípio, os preceitos dos céus no seu interior, aquilo que torna nós mais semelhante a Hashem. E assim como Jeremias, como os Shiliachim, como os apóstolos, nós estamos aqui de novo lançando os fundamentos, queridos Haverim. É realmente algo extraordinário. Essa paraxá, ela tem muita riqueza, mas nós precisamos compreender o que de fato, quais são os dias em que nós estamos. Nós precisamos nos situar o que está acontecendo, porque a Bíblia, as Escrituras, ela menciona eventos para os nossos dias. E nós precisamos entender aonde nós estamos, para poder sermos agentes de restauração, vivenciando aquilo que Hashem falou. Nossa, através de mim, através de nós. Imagina que honra nós podemos vivenciar tudo isso, Baruch Hashem. Mais para frente nós sabemos, né? A multiplicação. Então, Moshe Rabbeinu, vai ser narrado ali o nascimento de Moshe.
Moshe vai ser colocado no cesto, né? Bitiá, a filha de Paraó, vai encontrá-lo lá no Nilo. Enfim, vocês conhecem o evento. Em Crônicas, eu queria abrir aqui, vamos abrir, vocês que estão com a Bíblia, abra, vamos fazer aqui eu não me lembro se é 1 Crônicas ou 2 Crônicas, mas abre primeiro então 1 Crônicas, capítulo 4, verso 18. Vamos ver se é esse o passuque. Primeira Crônicas, capítulo 4, verso 18. O que diz aí? Uhum. Olha aí. Amém. Até aí tá bom. Tá com ela também aberta aí, Auriel, não? Alguém tem mais, tá com o texto aberto? Que eu quero ver outra tradução, mas aqui já foi boa, mas vamos... 1 Crônicas 4, passuque 18. É interessante isso. Quatro 18. Isso. Cujo ok. Veja de novo, leia só a primeira frase do primeiro verso, desse verso que tu leu. Cuja mulher judia. Para quem não sabe, a filha de Faraó está sendo chamada de judia aqui no verso. Como assim a filha de Faraó está sendo chamada de judia? No Tratado Megilá, no Talmud Bavli, Talmud Babilônico, Tratado 13a, os Rahamim vão falar sobre esse passuque. Como assim ela é chamada de judia? Por que eu estou falando isso? Porque isso está vinculado ao acontecimento da filha de Faraó quando acha Moshe Rabbeinu. O texto na Torá não menciona o nome, mas aqui em 1 Crônicas vai falar o nome dela, Bitiá. Bitiá? Bitiá já mostra que de fato ela se converteu a Hashem. Veja bem, sabemos que Bitiá, filha de Faraó, não tem sangue judeu. Ela é egípcia. Mas o texto vai chamá-la de judia. E vai dizer o nome dela, Bitiá. Que é da mesma raiz do nome Bat-Ia. Ou Batia. Bat-Ia. Filha de Ia. Ia, abreviação do nome de Hashem. Do tetragrama sagrado, nós cantamos, né? Aleluia. Bat-Ia, a filha de Ia, o nome da filha de Faraó, Bat-Ia, ela tem um nome judaico, ela se converteu a Hashem. Os sábios dizem no Tratado Megilá 13a, que quando ela achou Moshe Rabbeinu nas águas do Nilo, ela estava indo fazer algo extraordinário, ela estava indo, porque eles, veja bem, os Rahamim, os sábios da Guemará, que é na época dos Amoraim,
eles vão discutir por que ela é chamada de judia. E aí os sábios vão explicar, porque quando ela estava descendo as águas, quando ela encontrou Moshe Rabbeinu nas águas do Nilo, ela estava descendo as águas para fazer um banho ritual, ou seja, uma tevilá, para se purificar da idolatria da casa de seu pai. Isso aqui é o que os sábios vão falar no Talmud. E por fim eles vão dizer, porque Yehudi é todo aquele que se abstém da idolatria. Ou seja, não é necessário ter o sangue judeu para ser considerado judeu. Na época de Mordecai, na Megilat Esther, nós vamos ver lá que houve a perseguição de Ramã ao povo judeu. Houve a perseguição, nós sabemos lá, o decreto, né, para aniquilar o povo judeu ali, a personificação do espírito de Amalek, que é o espírito do anti-Mashiach, que persegue o povo Yehudi, persegue o povo de Deus, aqueles que guardam a Torá e têm o testemunho de Yeshua, conforme diz lá no Sefer Hitgalut, no Apocalipse, que o dragão foi fazer guerra contra a semente da mulher, a saber, os que guardam os mandamentos de Hashem e têm o testemunho de Yeshua. Ou seja, o dragão, o Satã, o anti-Mashiach perseguirá quem tem a Torá e também tem junto consigo o testemunho de Yeshua. Está lá, Apocalipse 12, verso 14, se eu não me engano. Se alguém puder abrir aí, vai estar lá. Apocalipse 12, 14. Amém? Pode ler. Não, então não é aqui. Esse é o Apocalipse 12. Ah, não, é o 12. Apocalipse 12, 14, exatamente. Aham. Pode ler. Ó. E tem o testemunho de Yeshua. Amém. Que versículo é esse? É o... Então, corrigindo aqui para o pessoal que está assistindo o vídeo, é a Sefer Hitgalut, Apocalipse 12, verso 17, vai falar que o dragão vai fazer guerra contra a semente da mulher, contra aqueles que guardam os mandamentos de Hashem e têm o testemunho de Yeshua. Esse espírito que persegue quem guarda a Torá e tem testemunho de Yeshua, personificou em Ramã, lá no Megilat Esther, e vai ter um decreto. E aí dá aquele acontecimento, Esther se dá a conhecer como uma judia ao rei Ahasverosh, o rei Assuero. O rei Ahasverosh manda enforcar Ramã, porém o decreto não pode ser revogado. Então o que o rei vai fazer? Ele vai fazer um outro decreto, agora dizendo que o povo judeu pode se defender do ataque, dando a chance de sobrevivência ao povo judeu. E as escrituras vão dizer que muitos, porque não era só o povo judeu que estava cativo lá, havia nações também, que muitos se fizeram judeus, para poder sobreviver, para poder vencer ali, né, esse decreto negativo. Então, como assim se fizeram judeus? Como assim Bitiá é judia,
filha de Faraó. Rav Shaul, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 2, e o verso, vamos lá, 27, abrem aí. Abram. Romanos 2, verso 27. Se eu não me engano, acho que também um pouquinho antes, mas vamos ver, vamos conferir. Oi? Sim. Ó. Olha aí. Mas de Deus. Baruch Hashem. Shaul está dizendo que o verdadeiro judeu não é aquele que é exteriormente. E nem a circuncisão que é exteriormente. Mas o verdadeiro judeu é aquele que é interiormente. E a verdadeira Brit Milá, que é a Brit Milá Balev, ele vai falar, que é a circuncisão do coração. Não adianta ter o prepúcio circuncidado e o coração ser mais perverso do que Ramã. Maldito seja. Então, 1000 vezes não ter o prepúcio da carne circuncidado, mas ter o coração circuncidado. A Brit Milá Balev. Olha como Shaul é revolucionário naquilo que fala. Ele está trazendo a essência da Torá. Deuteronômio 30 vai dizer verso 6. Porque Hashem circuncidará o vosso coração e o coração da vossa descendência. Veja bem, o Ruach, o Espírito de Deus, vem e faz a circuncisão no coração. Nós sabemos, é a lei de Deus no coração do homem. É o que nós celebramos em Hag Shavuot, na festa do Pentecoste. Ou seja, o verdadeiro Yehudi é quem tem o coração circuncidado, entendeu a importância, a relevância que a Torá tem dentro da vontade divina, do plano de Geulah, de salvação. Obviamente, Mashiach é o centro de tudo, mas nós temos o caminho do justo a perseguir. Nós sabemos que a Torá é esse caminho, e Hashem deseja circuncidar o nosso coração. Segundo a história, vai dizer que na época dos Macabeus, em que o povo judeu estava se helenizando com os gregos, haviam muitos judeus que estavam se desviando da lei do Eterno. E segundo a história, a tradição judaica vai dizer que eles criaram uma espécie de presilha. Para que servia essa presilha? Para eles esticar o couro novamente, porque a circuncisão é a remoção daquela sobra, do excesso de pele que existe na volta da glande do órgão genital masculino. Aquele excesso é removido, ficando mais exposto a glande do órgão genital masculino. Os judeus que estavam se helenizando com os gregos, o que eles fizeram? Estavam se desviando do caminho de Hashem, e eles criaram uma espécie, desenvolveram uma espécie de presilha, para ir esticando o couro, a pele novamente, para que a pele voltasse a cobrir novamente a glande do órgão genital masculino. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque o nosso coração é assim. Muitas vezes servimos a Hashem com total devoção, compreensão, entendimento, mas às vezes se não vigiarmos o perigo de não vigiarmos, é que o nosso coração começa a crescer aquele couro de novo. A proteção, né? Ou seja, quando nós
comparamos a circuncisão genital com a Brit Milá Balev do coração, nós entendemos que a remoção daquele couro, daquela sobra, aquele excesso de pele, nada mais é do que a nossa resistência. Estamos removendo, Hashem, a proteção, aquilo que é a nossa armadura que protege o nosso coração. Nós tiramos ela e deixamos a lei de Deus entrar. Hashem diz, eu vou remover o coração de pedra, vou colocar o coração de carne, porque Torá não entra em coração de pedra. Torá entra em coração de carne. Então, comparando a isso, quando nós circuncidamos o nosso coração, a essência desse ensino é, nós removemos o orgulho, a soberba, a vaidade, o egocentrismo. Removemos tudo isso, circuncidamos o nosso coração. O que importa é a vontade de Hashem, o que importa é a Torá, o que importa é a lei. Temos o coração circuncidado. Mas, se não vigiarmos, é como se nós estivéssemos criando uma espécie de presilha, porque estamos nos misturando, sendo influenciado pelo movimento externo, e aí aquele couro, aquela pele, aquela proteção começa a se criar novamente no coração e começamos rapidamente a esfriar e inverter o processo de circuncisão do nosso coração. E passamos a ser coração incircunciso novamente. Assim como os judeus tentaram, não todos obviamente, mas aqueles que se helenizaram, reverteram o processo de circuncisão. Que nós possamos ter o nosso coração circuncidado em Hashem, vigiar, e não voltar às velhas práticas, mas fazer como Bitiá, filha de Paraó, que fez o processo ao contrário. Ela saiu da impureza e veio para a pureza. Ela saiu do profano e veio para a santidade. É isso que Hashem deseja, a ponto de ela ser chamada de judia. Ou seja, foi enxertada no povo de Israel. Que com esse shiur nós possamos compreender o movimento, para encerrar, né? O movimento que está acontecendo, esse mover, o evento que as escrituras mencionaram, que aconteceria nos nossos dias. E que não venhamos retroceder, mas avançar, porque Deus não tem prazer no que retrocede. Possamos guardar o nosso coração com a lei de Hashem e de fato ter o coração circuncidado. Como diz o salmista, guardei a tua lei, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém, queridos Haverim? Baruch Hashem. Shabbat Shalom lekulam. Adonai Ozle Amoiten Hashem Mevarech et Amo Vashalom. O Senhor fortalecerá o seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com a paz, em nome de Yeshua. Amém ve amém. Baruch Hashem.